Por aqui já são 4 da manhã, cheguei em Lviv, essa que é uma das maiores cidades da Ucrânia, e já está tocando o alarme. E o que me impressionou é que as pessoas parecem não ligar, eu também nem percebi, eu percebi mais tarde quando me afastei que o alarme estava realmente tocando. Foi uma viagem relativamente tranquila, passagem na fronteira também sem maiores problemas. O que eu reparei é que dentro do ônibus havia praticamente só mulheres, eu e mais 2 outros homens, para um contingente aí de mais 15 mulheres talvez. Então essa desproporção, ela mostra exatamente esse aspecto de que os homens não podem deixar a Ucrânia, e as mulheres que deixam aí acabam voltando para visitar seus familiares de tempo em tempo. Então nos próximos episódios estarei aqui dentro da Ucrânia para mostrar para vocês tudo, obviamente do aspecto histórico, a parte boa, mas também a parte triste da guerra que tem afetado esse país durante os últimos 2 anos. Bom pessoal, como cheguei muito tarde e não tinha sinal de telefone, eu tive que ir a pé mesmo até o meu hotel. De noite nós já vemos como é linda a cidade e positivamente nós observamos também que grande parte dos edifícios históricos conseguiram se manter preservados. Uma realidade bem diferente do leste da Ucrânia, que está praticamente todo em ruínas. Bom, hoje a gente vai explorar essa cidade que mudou tantas vezes de império e de país e que carrega em si muitas influências de cada um deles até os dias de hoje. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui diretamente da Ucrânia. Estamos na belíssima cidade de Lviv, essa que é uma capital praticamente no oeste do país. Essa que foi uma cidade com muitas influências diversas, dos poloneses, dos austríacos, dos russos e obviamente dos ucranianos que sempre estiveram por aqui. Vou mostrar tudo para vocês nesse episódio em que eu conto não só as belezas da cidade de Lviv, mas também as mazelas da guerra que se estende por quase 2 anos aqui nesse país. Por aqui está ainda tranquilo, espero que vocês gostem, continuem me acompanhando e se inscrevendo no canal, assistindo o vídeo até o final. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Muito obrigado a Deus e a vocês sempre por estarem aqui. É bom eu dizer que quando eu fui para a Rússia no ano passado e mostrei muitas cidades e todo o aspecto geopolítico local durante o período de guerra, eu fui muito cobrado por vocês e ressalto que de forma legítima para que voltasse à Ucrânia e também mostrasse a realidade do país nesses anos de tanta destruição e morte. Como uma pessoa equilibrada que sou, resolvi voltar exatamente para isso, mostrar com imparcialidade esse trabalho jornalístico para vocês. Pelo que eu saiba, eu sou o único correspondente internacional de um veículo brasileiro que esteve tanto na Rússia como na Ucrânia durante o período de guerra em várias cidades dos 2 países, e o único que buscou ir para ver com seus próprios olhos a realidade dos locais. Tudo que eu vou mostrar aqui na Ucrânia para vocês é sem filtros, sem grandes edições. Assim como foi na Rússia e é nos países africanos, na Ásia Central e em todos os outros destinos que eu mostro no canal, eu vou mostrar o que eu vi, o que eu testemunhei, aquilo que senti e observei. Acho que todos nessa comunidade de viajantes que nós construímos ao longo dos últimos anos são suficientemente inteligentes para, a partir dos meus vídeos e também a partir de estudos pessoais mais aprofundados sobre esses temas, possam formar sua opinião sempre de forma ponderada e sem muitas emoções. E a cidade de Lviv fez parte da região histórica da Rutênia, também chamada de Rutênia Vermelha, mas basicamente é importante saber que eram povos eslavos, ou seja, influenciados também por toda aquela migração eslava que saiu dessa região mais ao leste europeu e se espalhou tanto aqui, quanto depois indo em direção à Rússia, quanto em direção ao sul, onde nós temos os eslavos do sul, os iugoslavos. O importante a gente ver que depois de certo tempo isso caiu sobre o controle dos poloneses, né? Os poloneses eram muito poderosos, já falei isso para vocês, tinham um grande império, um grande reino, né? Que depois veio a se transformar em uma confederação com a Lituânia.
Então a influência polonesa foi muito grande, assim como a população polonesa também foi igualmente grande e importante nessa região. Mas no final do século XVIII, começo do século XIX, tem a primeira partilha da Polônia. A Polônia foi dividida pelas três potências europeias daquele momento, onde nós temos a Prússia, que é o norte da Alemanha, assim podemos dizer, pegou uma parte. Os Habsburgos da Áustria pegaram outra parte e os russos pegaram outra parte. Aqui ficou sob o controle austríaco, controle dos Habsburgos, que trouxeram para a cidade todo esse ar romântico, renascentista, do barroco, do Arte Nouveau, entre tantos outros estilos. Então vocês vão perceber ao longo do vídeo que muitas das imagens aqui evocam essa época, principalmente o século XIX, quando os austríacos dominaram aqui e essa região tão bonita foi se construindo. E essa característica de Lviv explica muito bem as dificuldades, os desafios do povo ucraniano em conquistar sua soberania ao longo da história. Afinal, aqui nós temos eles sendo minoria dentro do próprio território por muito tempo, inclusive após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Austro-Húngaro ele é dissolvido e essa região fica meio que sem o controle de ninguém, os poloneses tentam anexar. Há uma guerra chamada Guerra Polaco-Ucraniana. Os ucranianos estabelecem aqui um estado independente na região mais ao oeste da Ucrânia por um ano, mas isso acaba não vingando e essa região fica até a Segunda Guerra Mundial meio que sem dono. Obviamente que os nazistas invadem, tomam conta, além depois dos soviéticos, do Exército Vermelho também invadir e tomar conta dessa região e de fato anexá-la depois da guerra, se tornando parte da República Socialista Soviética da Ucrânia, assim como ficou até os anos 90, até a sua independência. Vale ressaltar também, pessoal, que a Ucrânia é o maior país unicamente europeu. O seu tamanho enorme e também a força de seu exército em determinadas partes do país fazem com que algumas cidades sejam muito mais seguras e menos impactadas pela guerra do que outras. Hoje, aqui em Lviv, pelas imagens e relatos, muitos de vocês podem achar que tudo está muito bem, mas nunca podemos desmerecer a dor e o sofrimento de milhões de ucranianos que deixaram as suas casas forçadamente e outros milhares que perderam suas famílias. É necessário que a gente veja cada região de forma individual durante essa guerra. Ao longo dos próximos vídeos mostrarei como está a vida em Kiev, a grande destruição de Kharkiv e a tensão sempre crescente em Zaporíjia e Dnipro. Vale a gente lembrar que em um país em guerra tudo muda em questão de segundos, e até mesmo aqui em Lviv, onde tudo foi pacífico para mim, muitos morreram e tantos outros perderam as suas casas ao longo dos 2 últimos anos. A gente nunca pode subestimar a crueldade das guerras. Bom, e do aspecto da guerra, Lviv é uma das cidades mais seguras por enquanto. Pela sua posição tão próxima à Polônia, também está longe da fronteira com a Rússia, tudo isso facilita a vida que está numa certa normalidade. Você vê restaurantes, você vê lojas, você vê bares, apesar de ontem eu ter escutado o alarme, as sirenes, quando eu cheguei na cidade. A gente vê que as pessoas tentam a se acostumar com essa realidade de guerra. Obviamente que aqui é muito mais fácil do que outras regiões da Ucrânia que foram completamente destruídas, e algumas dessas regiões eu vou mostrar para vocês ao longo dos próximos vídeos. E é uma situação complicada, você vê sempre falta de esperança, os preços muito altos, a moeda desvalorizada, os impactos econômicos aqui também acabam chegando. Além, é claro, você vê um país praticamente de só mulheres, você vê muito poucos homens, só homens de mais idade, assim, né? Porque grande parte dos homens da minha idade, homens de 18, 20, 30, 40 anos, estão na linha de frente, tantos outros realizando outros trabalhos importantes para o exército, e aí não tem a possibilidade de ter essa vida normal que as outras pessoas da sociedade estão tendo nesse momento.
E vocês sabem que eu faço meu trabalho jornalístico, então como eu estive na Rússia o ano passado mostrando para vocês a vida do país durante o período de guerra e os impactos econômicos principalmente, a minha obrigação também é vir à Ucrânia e mostrar os impactos econômicos e humanos da guerra aqui. Acho que esse trabalho de imparcialidade é sempre muito bom, independentemente daquilo que você acha que é o correto, se você gosta da OTAN, se você gosta do Putin, se você gosta do Zelensky, se você gosta da Ucrânia, da Rússia, isso tanto faz. O importante é você ver que há uma guerra em curso, que tem mudado o caráter das relações entre os países, ao mesmo tempo em que nós temos uma clara violação do direito internacional com a invasão da fronteira ucraniana. Isso daí é um fato, não é uma questão de opinião. E aí a gente vê aqui como a vida está se dando. Esse que é sempre o meu objetivo aqui para vocês. Vocês sabem que esse trabalho é feito com muita qualidade, muito carinho, então eu espero que vocês gostem também. Bom pessoal, também como eu sempre faço, vamos falar um pouco mais sobre a história da cidade. Como eu disse anteriormente, Lviv foi fundada na época do reino da Rutênia, isso lá no século XIII, e logo naquele período se transformou em um importante centro comercial. No século seguinte foi conquistada pelos poloneses, que teriam por mais de 600 anos influência forte nessa cidade e na região como um todo. Lá para frente, no século XX, no período entre guerras, quando ela foi anexada pela Polônia, chegou a ser inclusive a terceira maior cidade do país, já que dados mostram que em 1919 estava apenas atrás de Varsóvia e de Lodz em sua população. Com a Segunda Guerra Mundial, Lviv foi anexada pelo exército alemão em 1941 e depois, em 1945, anexada pelos soviéticos. Com a administração da União Soviética, os poloneses foram, em sua maioria, expulsos daqui, seguindo para Breslávia, na atual Polônia. Com isso, Lviv foi repovoada por étnicos ucranianos de outras regiões. Lembrando sempre que, mesmo tendo sido minoria, os ucranianos sempre estiveram aqui. O centro histórico belíssimo de Lviv é desde 1998 um patrimônio cultural pela Unesco, algo facilmente compreendido ao se andar por essas lindas ruas. Bom pessoal, uma pausa nesse vídeo porque agora eu tô aqui na Itália. Vou continuar obviamente com o nosso vídeo aqui na Ucrânia, mas aproveitando que eu estou num destino convencional para todos vocês aí no Brasil, para recomendar mais uma vez a criação da conta Nômade. Essa que é uma conta digital em dólar que você pode obviamente utilizar em vários países do mundo, sejam aqueles mais exóticos, sejam aqueles outros tanto mais convencionais para os turistas brasileiros, como aqui a Itália. Estamos na belíssima Toscana, vocês conseguem ver este belíssimo pôr do sol. Eu fiquei o dia inteiro passeando por Siena, por Pisa, por Firenze, Florença e obviamente utilizando o cartão da Nômade para todas as compras, além é claro de ter a possibilidade de sacar em euro aqui diretamente da Itália. Então aproveita lá, cria uma conta, utilize meu cupom LUCA20 e em até 15 dias, se você fizer uma remessa, você consegue $20 de cashback, que com certeza você já vai poder usar aqui na Itália e em tantos outros destinos onde a Nômade está presente. Durante a invasão russa em 2022, Lviv se tornou uma das cidades mais importantes do país, já que teve muitas embaixadas relocadas para cá, com o medo de muitos dos estrangeiros das ameaças militares contundentes contra a capital Kiev. Além, é claro, de ter sido um porto seguro para muitos ucranianos que vieram buscar refúgio aqui, sendo que muitos calculam que por volta de 200 mil pessoas se estabeleceram na cidade em algum momento desde o início da guerra. Lviv e o seu oblast, essa sua região, também serviam e servem como rota crucial da chegada de suprimentos humanitários para toda a Ucrânia, além, é claro, da chegada de carregamentos militares com armamentos dos aliados da OTAN. Em toda a cidade a gente vê muitos símbolos nacionais, como as bandeiras ucranianas, além de frases de efeito moral para mostrar essa unidade nacional durante esse momento tão difícil.
Apesar dos impactos menores por aqui, a lembrança da guerra é constante até mesmo nos cartazes que contam a história de soldados e de civis que perderam as suas vidas pela guerra. Outro drama constantemente lembrado por aqui é o grande número de crianças órfãs que perderam um ou dois dos seus pais para as mazelas da guerra. Uma das maiores denúncias feitas pela Ucrânia às cortes internacionais e às Nações Unidas desde o início do conflito é que a Rússia estaria sequestrando crianças na região leste do país, onde milhares de menores de idade foram abduzidos, deportados e adotados à força na Federação Russa. Os ucranianos dizem que isso teve como principal objetivo apagar a identidade ucraniana dessas crianças para que elas se esqueçam completamente de suas ligações com o país, fazendo inclusive uma estimativa de que cerca de 13 a 307 mil crianças foram sequestradas nesse período. A ONU diz que as alegações feitas pela Ucrânia são críveis e que há fortes indícios que isso tenha ocorrido em larga escala, classificando esse ato como ilegal e um crime de guerra, mas não deram um número exato de quantas crianças teriam sido sequestradas. Do lado dos russos, todas as autoridades da Federação Russa negam todas essas acusações. Em 17 de março de 2023, o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, por conta das deportações em massa, justificando que o chefe de Estado russo apoiou explicitamente essas ações e promulgou leis para facilitá-las. Com isso, em teoria, o presidente russo poderá ser preso caso viaje a qualquer país que seja signatário do Tribunal Penal Internacional, o que inclui o Brasil. Os russos refutam todas as declarações do tribunal e acusam a corte de parcialidade, enquanto os ucranianos cobram os países signatários para que cumpram a decisão judicial. Ressalto novamente que estou aqui meramente listando os fatos ocorridos e a versão de cada um dos beligerantes. Em momento algum estou falando sobre o mérito da questão em si. Na pausa para o almoço, comi uma das massas recheadas de carne típicas de muitos países eslavos dessa região, assim como também um purê de batata e frango empanado. Tudo muito saboroso e que me custou por volta de R$30. A vida na Ucrânia se tornou mais cara com a guerra e a moeda nacional se desvalorizou em mais de 20%. Mas para quem vem aqui com dólares ou euros, ou seja, moedas fortes, os preços são muito mais baratos. Infelizmente, para quem vive aqui todos os dias e ganha em hryvnias ucranianas, pagar as contas no final do mês e sustentar a família se tornou uma tarefa ainda mais desafiadora. Bom, pessoal, e como vocês podem ver, a vida de relativa normalidade. É um lugar muito bonito. Lviv era uma cidade da Ucrânia que eu não conhecia ainda. Essa é a quinta maior cidade do país, com mais ou menos 770, quase 800 mil pessoas, e que mostra essa resiliência do povo ucraniano de querer sempre fazer com que a sua história, por mais difícil que seja, continue existindo, que essa etnia, que essa língua continue fazendo parte desse território que sempre foi habitado por eles, sempre em caráter minoritário. Importante mencionar que por muito tempo nós tivemos aqui uma porcentagem muito grande de poloneses, judeus e ucranianos, pelo menos isso em Lviv, né? E isso fez com que a cidade tivesse vários outros nomes ao longo da história. Lvov em polonês, também Lemberg em alemão, na época em que os austríacos chegaram e tentaram germanizar essa região, fazendo com que o alemão fosse falado e tal, mas isso não conseguiu de maneira alguma eliminar, obviamente, a história do povo ucraniano que sempre aqui esteve presente, e por isso que eles são muito orgulhosos da sua língua e utilizam bastante o ucraniano aqui em detrimento do russo, que é mais falado em outras partes do país. É algo muito interessante mostrar aqui para vocês. Espero que durante os próximos episódios vocês continuem assistindo, sempre de maneira sóbria, para que a gente possa analisar esse conflito que tem acontecido aqui, que
que tem transformado o mundo como conhecemos. Afinal, a guerra da Ucrânia está fazendo com que geopoliticamente o mundo se realinhe em novas forças, a China, a Rússia, o Irã, alguns países do Oriente Médio de um lado, obviamente as potências ocidentais da OTAN do outro, e a Ucrânia escolhendo esse caminho em direção ao Ocidente, e por isso que nós vemos essa dicotomia cada vez maior, cada vez mais crescente neste mundo nosso que infelizmente temos um começo de século XXI muito parecido com o começo do século XX, com muitos conflitos espalhados pelo mundo, dois grupos formados. Não é algo positivo, uma catástrofe humanitária sempre, mas a gente sempre tenta tirar o melhor de tudo isso, mostrando essas belezas, mostrando a culinária e a cultura do povo ucraniano aqui para vocês. Uma das coisas mais controversas da cidade que eu tenho que dizer para vocês é algo que desperta desconforto até mesmo nos aliados ocidentais da Ucrânia. Nós temos aqui um monumento na cidade em homenagem a Stepan Bandera, um ultranacionalista ucraniano e um dos maiores colaboracionistas de Hitler dentro da Ucrânia no período da Segunda Guerra. Apesar disso, ele é considerado por muitos do país como um herói nacional por conta da sua filosofia anticomunista e a sua postura antissoviética. Vale dizer que são amplas as evidências de sua atuação como um emissário de Hitler durante a Segunda Guerra, principalmente na limpeza étnica de cerca de 100 mil poloneses do leste da Ucrânia durante o final da década de 1930 e o começo da década de 1940. A sua admiração por parte dos ucranianos é utilizada muitas vezes pelos russos como uma tentativa de justificar a invasão completa da Ucrânia em 2022. Esse tópico é extremamente complexo e será analisado por mim ao longo dessa série quando eu falar também em detalhes sobre a existência, mesmo que minoritária, de grupos radicais de extrema-direita dentro da Ucrânia. Eu estou passando aqui agora em uma alameda, num parque normal, e há várias bandeiras com mensagens a pessoas que morreram, muito provavelmente, e aqui outros cartazes de tantas outras. O que me impressiona, o que me entristece muito é que em algumas delas tem a data de nascimento. A data de nascimento 98, 99, datas assim mais novas do que eu, que nasci em 96, então isso impressiona muito. Você vê pessoas de todas as idades, você vê que é um exército que é formado sim por muitas pessoas que estavam na reserva, mas o fato de tanta gente jovem estar morrendo de maneira precoce, isso mexe bastante com vocês, deixa bastante triste. Você vê o impacto dessa guerra que vai deixar uma geração toda de homens basicamente desaparecer, e muitas mulheres ficando sozinhas, muitas mães perdendo seus filhos, além, é claro, de todo esse drama social que a guerra causa por tanto tempo. Bom, pessoal, em Lviv vemos também a convivência religiosa de várias vertentes do cristianismo com igrejas católicas por conta dos poloneses e também dos austríacos, além de igrejas ortodoxas que revelam a presença constante dos ucranianos. Apesar do frio, andar pela cidade, ver os monumentos, falar com as pessoas, tudo foi bastante tranquilo, bastante normal. E em muitos momentos eu me esquecia que estava em um país em guerra. Dentro dos grandes supermercados, tudo parece também seguir o mesmo padrão de antes da guerra, apesar dos preços terem se tornado muito mais caros agora por conta da crise econômica como reflexo da guerra em si. Essa realidade tão tranquila vai ser um bom ponto de comparação para vocês ao longo dos próximos vídeos, à medida que eu for me aproximando das regiões mais afetadas e mais perigosas. E bom dia a todos nessas temperaturas geladas aqui da Ucrânia. Aqui não são nem 6 da manhã, estamos já aqui na região central de Lviv para pegar o trem em direção à capital Kiev.
durante as próximas 6 horas. Me acompanhe nessa jornada que vai terminar, obviamente, na capital, mostrando como ela foi atingida e tem sido atingida por conta da guerra durante os últimos 2 anos. No próximo episódio estaremos em Kiev para mostrar o que mudou na capital e contar mais sobre esses aspectos culturais e geopolíticos que tornam a Ucrânia um país tão fascinante de se visitar. Espero que até lá vocês revejam os outros vídeos que eu gravei no país antes da guerra, lá em 2022, deixando sempre os seus comentários. Um grande abraço a todos!